Começando pelo começo do dia de ontem, o jornalista de estimação do André Esteves, Lauro Jardim, vem falar que a decisão de Toffoli e o movimento de desestabilização das instituições que investigam o caso Master. Tá colocando o Toffoli como um cara que ataca as instituições. Ele é antidemocrático, Lauro Jardim? Aí tá, né? A controvertida decisão de Toffoli de determinar que a PF entregasse lacrados e acautelados ao Supremo todos os bens e materiais apreendidos ontem, na segunda fase da Operação Compliance Zero, foi entendida de acordo com autoridades que participam da apuração das fraudes do Banco Master como parte de um movimento de desestabilização das instituições que estão investigando o escândalo. Um movimento que incluiu a pataquada empreendida pelo TCU, sobre o Banco Central nas últimas semanas, com ameaças de suspensão da liquidação do Master, entre outras ameaças, e a esdrúxula acariação entre um diretor do BC e 2 acusados antes da tomada de depoimento dos 3 pela PF. Não vi nada demais. Agora o Lauro Jardim tá enchendo, de vários adjetivos diferentes, Não sei o que ele quer falar com isso. O que eu sei, e isso daqui é relevante, pro novo inquérito das fake news que foi aberto, quem vai reforçar isso vai ser o William Vac. Vocês viram que a gente comentou, saiu pela imprensa, essa história do resort, da família de Totó. Ele falava lá do Toffoli, tudo mais dos irmãos dele, tá acontecendo lá do fundo. Aí, temos uma nova informação, que é o quê? O resort ligado à família de Toffoli cai nas mãos de advogado da JF, os irmãos Batista. Toffoli muda de ideia, materiais apreendidos no caso Master devem ir para a PGR, entenda porque Toffoli voltou atrás e autorizou buscas contra Vorcaro. E não é qualquer advogado, não. Esse advogado, inclusive, é cunhado do irmão mais velho deles, dos Batista. Pega a matéria completa e lê a matéria do André Chaldes. E aí o André Chaldes faz duas ponderações, um questionamento, que eu não entendi onde ele quer chegar com isso. Ele fala assim, atenção, em dezembro de 2023, Dias Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões de reais dos irmãos Batista. Você ganhou 10 milhões Você deixou de gastar 10 milhões. Em abril de 2025, um advogado que é sócio e talvez testa de ferro de chefões da JF comprou o tal resort da família de Toffoli. Será que ele pagou só o valor de mercado? Eu não tô entendendo por que o André Chaldes fala da multa de 10 bilhões, a JF deixou de pagar, e depois ele pontua aqui, o advogado da JF, que talvez seja o testa de ferro, comprou o resort. E aí, pergunta de valor de mercado, ele quer falar o quê? Talvez pagou a mais, como quê? Por ter gratidão pela decisão dos 10 bilhões? O que o André Chaldes quer falar sobre isso? Vou deixar que o William Vac comente daqui a pouco. Aí veio o Estadão. Toffoli tem novo recuo e autoriza a Polícia Federal a periciar material apreendido em operação. Que ele negou, depois ele mandou pra PGR, ele negou e mandou lá pro Supremo. Aí depois falou, não, pode ir lá pra PGR. E agora ele já tá deixando a polícia periciar também. Mas não vai, Tá barata voa. Toffoli restringiu acesso a provas do caso Master 2 vezes em um mês. Realmente está muito confuso tudo que está acontecendo. Aí, no dia de ontem, depois que inclusive já foi aberto um novo inquérito, mas ontem a gente teve aí uma super reunião, contou com a presença da crise do Banco Master, falou convocar a reunião no Planalto com Dom Pedro III, Paulo Gonet, Galípolo, Alckmin, Haddad, Wellington Silva, que é o novo ministro da Justiça. Acho que é ele. E o Andrei da PF, entre outras autoridades. Muita gente já tá até se questionando, será que isso aqui é um novo acordão? Tipo aquele lá da área do Lava Jato, o Supremo com tudo. Aí o Gil Diniz fala o seguinte, a notícia de que Lula, ministros, a PGR, o Comando do Banco Central, Dom Pedro III, se reuniram para discutir o caso do Master, acende um alerta grave, quando tantos representantes do poder se sentam à mesma mesa por causa de um escândalo financeiro, é sinal que o problema pode atingir a todos, A pergunta inevitável é sobre a independência entre os poderes. Por que eles se unem em situações como essa? O PT talvez tenha motivos aí para estar preocupado com o escândalo do Master. Não, motivos que inclusive já tem até um próprio nome. Um nome que tiraria o sono do PT. A gente vai falar disso já. Mas vamos ver aqui o que a Globo está falando. A reunião feita hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, estiveram presentes no encontro o ministro Alexandre de Moraes, que ocupa interinamente a presidência do Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Isso, além de ministros da área econômica. A gente vai direto para Brasília saber mais dessa reunião com a Beatriz Borges. Boa tarde para você.
Oi, Júlia, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Essa reunião começou por volta das 11 horas da manhã. Agora há pouco ela foi adicionada na agenda do presidente Lula. Como você disse, ela envolveu vários ministros, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também participou o vice-presidente Geraldo Alckmin e também representantes de instituições, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também o presidente interino do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes. Também participou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, também participou dessa reunião. Enfim, foi uma reunião que reuniu diversas autoridades, entre elas também estava o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. Inclusive... Informação importante, que não está ali no comentário da Pri. Robson Barreirinhas, da Receita, representando a Receita. E ele é um cara do Lula, o Barreirinhas. É um cara do Lula, a Receita está... Isso é relevante. A Receita não tem nada a ver com o Banco Master, mas tem a ver com o novo inquérito. Chegaremos lá. Tem a ver com o novo inquérito. Chegaremos lá. Depois dessa reunião, teve uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto com o novo ministro da Justiça, Wellington Lima Silva. Essa foi a primeira coletiva de imprensa que ele fez depois de ter sido indicado para esse cargo. Ele disse que hoje, mais tarde, agora à tarde, essa previsão, vai acontecer uma cerimônia de posse, mas vai ser uma formalidade. Ele disse que vai ser uma cerimônia reservada e aí ele deu essa coletiva, então, para a imprensa. Ele estava acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Nessa coletiva, eles disseram que o ponto principal dessa reunião foi a discussão em relação ao crime organizado. Ele disse que isso vai ser elevado ali para um combate a nível de Estado. Ele falou que atualmente a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal é grande em relação a esse combate ao crime organizado, mas que sozinhos esses dois órgãos não conseguem demonstrar, trazer resultados concretos em relação a esse combate, que precisa do envolvimento de outros segmentos, como o Ministério Público e o Judiciário, nesse combate, porque existem medidas que passam pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Ele disse que essa reunião foi nesse intuito de integrar esses segmentos no combate ao crime organizado. Ele falou também que a questão do Banco Master também foi discutida durante essa reunião, mas ele falou que foi um dos eixos da reunião. Então ele disse que o ponto principal teria sido essa questão do combate ao crime organizado. A gente separou um trecho aqui de uma fala dele durante essa coletiva de imprensa em que ele fala sobre essa possível abordagem a respeito da questão do Banco Master. Vamos ouvir o que ele disse. Tá bom, né? Confia. Eu confio demais no Lula, né? Que foi só pra falar do crime organizado, foi. O Banco Master foi só um aposto, né? Nessa discussão toda. Banco Master foi eixo de mega reunião de Lula com ministros Judiciário e Ministério Público. Segundo o novo ministro da Justiça, Lima e Silva, Lula reforçou a necessidade de uma atuação conjunta né? Vixe, ficou dobrada ali a palavra. Atuação conjunta dos órgãos de Estado para combater o crime organizado. Será que está sendo montado um grande acordão em troca do silêncio do Paquito? Aí, falei que esse negócio da Receita era relevante. A gente comentou dias atrás sobre possíveis vazamentos de informações dos ministros e seus familiares pela Receita e pelo COAF. O que se falava. Mas sobre o quê? Assim, né? Foi mal. Vazou o quê? O que vazou? Que suspeita é essa? Aí agora a gente começa a ter mais informações. Porque ficou naquela... Eu realmente fiquei sem saber que vazamento teria sido esse. Diz Estadão. Moraes abre inquérito sigiloso, do jeito que a gente gosta, para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do Supremo. Investigação de ofício instala após o quê? Notícia sobre o contrato da mulher do ministro com o Banco Master e de negócios de irmãos de Toffoli com fundo investigado. Procurados Supremo, Receita e COAF não se manifestaram. Aí você entendeu o que eu tava falando aqui, que isso aqui é relevante? Isso aqui tem a ver com o novo inquérito? Como é que o André Schauder soube disso? Foi em abril de 2025 foi comprado. Agora, valores o André Schauder não sabe, né? Os valores envolvidos. Aí a Thalita disse, e não é que Dom Pedro III abriu mais um inquérito sigiloso? E esse foi gostosinho, viu? Aí vem aqui o Alessandro Vieira. Fingir indignação, né? Vender virtude. Os ministros Toffoli e Dom Pedro III tentam de todas as formas constranger e ameaçar a PF e a Receita. É abuso de poder escancarado. Não conseguem explicar relações com investigados e transações milionárias, então partem para a intimidação. Ah, mas e aí, senador? Ah, você falou, você agora virou o quê? Twitteiro? Tá, e aí? Você, enquanto senador, só tem isso pra falar? Enquanto senador, você só tem isso pra falar? Lacrador. Lacradorzinho. Enfim. Aí vem o William Vac pra falar com todas as letras, né? Até a chamada já fala com todas as letras. Novo inquérito sigiloso do Supremo protege ministros. É mesmo? Acharam que ia parar no bolsonarismo.
O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. E eles não são os donos das instituições, não? Eu acho que nesse momento caberia talvez aos deputados de direita fazerem vários ofícios já pedindo prisão preventiva de jornalistas, busca e apreensão. Tá na hora, né? Esse papo aí de... O precedente já foi aberto. Agora é na hora de botar o povo sofrer junto, né? E no pedido, assim, falar... Porque eu ainda bota assim expresso no pedido. Estamos fazendo contra jornalistas que abertamente defenderam todos os métodos, ainda bota assim, arbitrários contra o bolsonarismo por supostamente o Brasil estar diante de ações antidemocráticas. Eu acho que devia fazer isso. Sério mesmo, sem piada nenhuma. Eu acho que devia fazer, velho. Devia tocar o terror. Tá, mas é isso aí mesmo. Fazer aí contra essa turminha toda aí. Mete o Estadão no meio, mete a CNN também, mete o William Vac. Bota todo mundo pra entender, pra ver se conseguem entender que você não apoia a perseguição. Porque quando você apoia a perseguição não para. Ela continua crescendo até chegar em você e lhe queimar. Parabéns a... Isso aqui, gente, o William Vac tá deixando claro. Não é inédito. Está acontecendo de novo, no mesmo padrão, sem provocação da PGR, aberto de ofício, sigiloso, inquérito para investigar. O inquérito das fake news, lá atrás, ele também começa indo para cima da Receita, também por vazamento de dados. A gente comentou sobre isso em dezembro. Tá até que fácil, mas no mês de dezembro a gente falou sobre isso. Lá no Atlas, dentro do capítulo chamado Os Intocáveis, o último subtema se chama A Origem do Mal. Aí tá ali, ó. Moraes suspende investigações da Receita sobre 133 contribuintes em 2018. Suspeita de quebra de sigilo, Gilmar Mendes era investigado, mulher de Toffoli mandou afastar 2 servidores. Aí comentava lá a história, o que aconteceu, né? Receita na investigação sobre patrimônio de mais sua mulher. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa sem tirar nem pôr. Veja como a política é cíclica. Só que agora é um problema. Agora não é contra os bolsonaristas. Naquele momento ali também que começou, ainda tiveram críticas da imprensa. A imprensa só parou de criticar quando o inquérito das fake news, além de ir pra cima da Receita e tudo mais, foi pra cima do bolsonarismo. Aí tá listadão, ó. Órgãos que apuram fraude no Banco Master viram alvo de pressão e inquéritos do judiciário. Apuração técnica. Esbarra em reações políticas, né? Tudo é muito técnico. Toffoli aponta inércia da PF, Moraes investiga autoridades e ministro do TCU tenta reverter ato de Banco Central. Aí o Estadão escolheu a dedo juristas para criticar o novo inquérito das fake news.